Uma boa noite a todos que estão aqui conosco em mais uma hora da prova, da prosa, prova não, né? Da prosa com Cristina Carvalho. E o nosso convidado de hoje é um grande amigo, Pedro Henrique, veterinário. E nós estamos aqui também com o Carlinhos, que está comigo aqui todas as horas da prosa, né, Carlinhos? Junto comigo. Uma boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Pedro, seja muito bem-vindo à cozinha da minha casa, né? A hora da prosa é feita na cozinha da minha casa, Pedro. O pessoal às vezes acha engraçado eu falar seja bem-vindo à cozinha, mas é na cozinha, né? Gente, o Pedro, ele é morador de uma localidade rural de Antônio Carlos, que é a localidade de Fagundes. Ele é filho de um Antônio Carlense e é Antônio Carlense, filho de um casal muito amigo, o Jairo e a Márcia. O Pedro tem 29 anos, tá velho, hein, Pedro? Ele é médico veterinário, formado pela PUC Minas, e ele se formou em 2015. Ele é pós-graduado em produção de ruminantes pela Unileia em 2018. Pós-graduado em clínica médica e reprodução de bovinos pela Universidade em 2020. Ele é também produtor rural na pecuária de leite, no sítio que deve ser do seu pai, Sítio Mundo Novo, localizado no Fagundes. Atualmente, em atendimentos autônomos aqui no município, ele é responsável técnico da agropecuária Fazenda e Companhia desde 2015, a nossa amiga Estelinha, né? Por sinal, eu sou cliente lá, sabe, Carlinhos? Sempre que preciso, eu vou lá. Ele é médico veterinário atualmente do Serviço de Inspeção Municipal de Antônio Carlos, que é o SIM. Ele também é RT da Prefeitura, aqui do município, e é médico veterinário responsável pelo projeto e execução da vacinação gratuita contra brucelose bovina pela Secretaria Municipal de Agricultura de Antônio Carlos. Por sinal, Pedro, eu quero aproveitar a oportunidade e te parabenizar pelo projeto da vacinação gratuita. Eu achei um projeto muito bacana e eu tenho certeza que ajudou muito os produtores, né? Parabéns por essa ideia fantástica. Ô Pedro, todas as pessoas, né, que nos acompanham, a maioria tem a mesma curiosidade que eu e o Carlinhos. Como e por que você escolheu ser médico veterinário? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Agradecer mais uma vez o convite de voltar aqui à sua cozinha. Dessa vez para a gente bater um papo aqui na hora da prosa. Como eu já tinha feito antes, fazer novamente agradecer o espaço cedido à medicina veterinária. Não só a medicina veterinária, mas como a diversidade tanto profissional quanto cultural do nosso município, né? Eu nunca me imaginei, numa vida adulta, em trabalhar com bovinos. Então, assim, esse sempre foi o meu caminho, porque eu sempre me vi trabalhando com bovinos. Não diferente de outras histórias, de outras pessoas, assim, é um meio que eu cresci. Eu falo que eu cresci dentro do curral. Eu sempre preferi brincar com os bezerros do que assistir desenho. Então, sempre me vi nesse meio. E até um dia eu estava assistindo Hora da Prosa com a Jaqueline, e eu me identifiquei, porque o que acontece? Ela falou da macieira da casa dela, para a escolha da profissão. E quando criança, meu pai me deu uma bezerra Jersey. A coitada sofreu bastante de tanto que eu arrastava para um lado, arrastava para o outro, ficava ela o tempo todo. E a gente não tinha muito acesso à tecnologia, assim, que eu digo, internet, esse tipo de coisa, mas a gente sempre gostou muito de assistir Globo Rural, domingo de manhã. E eu assistia no Globo Rural algumas reportagens falando sobre inseminação artificial, na verdade, assim, programas de
de inseminação artificial, onde já existia a inseminação de sêmen sexado, que a probabilidade de nascer fêmea era de 95%. E além disso, eles fazem protocolos reprodutivos para adiantar o ciclo do animal, a reprodução do animal. Falaram, gente, eu preciso disso, para minha vaca reproduzir rápido. Então, assim, eu fui crescendo dentro disso, me imaginando, trabalhando com isso o tempo todo, e graças a Deus, estamos aí. Se tornou um médico veterinário. Penso eu que sua mãe e seu pai devem ter muito orgulho disso, né? Até porque, Pedro, eu vejo a Júlia Mello, por exemplo, já esteve aqui também, né? Nós ficamos felizes de ver os Antônio Carlenses, assim, a cada ano se evoluindo mais. É muito bacana isso, né? A gente vê os jovens hoje, como você, como outras pessoas que já passaram pela hora da prosa, crescendo. Isso é um bom sinal, porque com isso que o município começa a se expandir, né, Carlinhos? O que é bonito também é que eles estão se formando e ficando aqui, né? Também. Até bem recente, a maioria se formava e ia para outros centros, né? E agora ficam aqui. Isso é ótimo. E vocês conseguem ajudar a expandir o município, e quando eu falo expandir, até levar o município para fora, né? Porque como a gente sabe que nós temos bons profissionais, o seu trabalho no município acaba repercutindo em toda a região. Mas, o Pedro, você falou que você sempre gostou, né? É lógico, veterinário, o dia que a Júlia esteve aqui, ela falou assim, não, é um leque enorme, né? Enorme. A gente acha que o veterinário vai cuidar só do cachorrinho, do gatinho, e não é assim. Ela, por sinal, no dia que ela esteve, você deve ter assistido, ela falou mais dos animais De companhia, né? caseiros, né? Isso. Mas você falou que a sua tendência é mais pro bovino. Isso. Pedro, se você pudesse mudar a história de Antônio Carlos, né? Eu chegasse para você e falasse, Pedro, vamos mudar a história aqui dos produtores de Antônio Carlos. Vai mudar mesmo. Quais seriam os conselhos que você daria para esses produtores? Assim, eu sempre falo que eu vim trabalhar em Antônio Carlos, mas muito de caso pensado, sabe? Todo momento que eu fui estudar, eu sempre soube que eu voltaria para Antônio Carlos. Então, dentro disso, eu sempre já trabalhei em prol de voltar para o município. Como? Fazendo estágio dentro da Secretaria de Agricultura, conhecendo o município. E quando a gente foi fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, na PUC a gente não pode fazer simplesmente uma revisão bibliográfica, a gente tem que fazer um trabalho específico no campo, né? Então a gente buscou fazer o trabalho de campo aqui em Antônio Carlos. Aí o meu trabalho de campo, junto com a Poliana, e junto a ajuda do Chico na Secretaria de Agricultura, que a gente rodou o município todo, a gente fez o perfil socioeconômico e zoossanitário da pecuária leiteira de Antônio Carlos. Então, dentro disso, a gente quando eu vinha, então eu já sabia de vários gargalos da pecuária. São eles: mão de obra, da dificuldade de mão de obra, da dificuldade de acesso à tecnologia, que eu acho que hoje já está melhorando bastante para eles, acessibilidade, porque para chegada de insumo e saída de matéria-prima. Mas assim, a gente já viu que há um avanço, porque o que acontece? A média, eu não lembro exatamente como foi, porque foi em 2015, mas eu sei que a nossa média de produção de leite, ela já era de 2 a 3 vezes superior à média nacional. Que bacana. Isso. Então assim, a gente tem tudo para evoluir cada dia mais, principalmente a acessibilidade. Tendo acessibilidade, o produtor deslancha. E o nosso município, ele ficou muito conhecido, né, através do gado leiteiro. Né? No passado, nós tivemos aqui a primeira escola de laticínios. Não foi isso? Ou eu estou falando bobagem? Acho que não, né? Do Brasil, né? Isso. E assim, Pedro, então, como médico veterinário, você vê que o município pode crescer muito. Muito. Tem
tecnologia suficiente, tem mentalidade suficiente, tem produtor suficiente, só para crescer produção em todos os sentidos, tanto na pecuária de leite quanto na pecuária de corte, que já é uma realidade nova, né? Quando a gente estava rodando, quando eu falo tanto para fazer trabalho de conclusão quanto de estágio, a gente atendia muito pouco pecuária de corte. Hoje em dia já é uma nova realidade do município. Então, assim, tem tudo para crescer. Você está falando a questão do corte. Eu penso que em Antônio Carlos ainda falta um pouco mais de apoio na questão do corte, né? Eu sei que tem que levar para cidades vizinhas. É o abatedouro, né? É o abatedouro. E interessante que eu me lembro, quando eu era criança, nós tínhamos em Antônio Carlos um abatedouro. É uma fábrica de nome nacional. Nós já andamos conversando bastante sobre isso também. A gente agendou, até tô pensando, na verdade, a gente telefonou para a escola agrícola, porque lá tem um abatedouro, né? Pra gente fazer uma visita, pra gente iniciar um projeto por aí. Só que aí estava em reforma por causa da pandemia, não estão utilizando, né? Mas com certeza seria um incentivo muito grande, porque todo o comércio ele precisa de buscar o animal sai daqui, vai, geralmente, poucos produtores marcam ele em Barbacena, né? Geralmente é Campo Belo, Belo Horizonte ou Juiz de Fora. O produto sai, agrega valor fora daqui e volta para ser comercializado aqui dentro. Isso tudo emitindo nota fiscal o tempo todo, né? Então, se isso pudesse ser feito dentro do município, com toda certeza, além de gerar recurso para o município, geraria um custo-benefício tanto para quem comercializa quanto para quem consome, né? Eu fico pensando, Pedro, a minha família é toda da zona rural, né? Os meus pais. E eu vejo assim, por exemplo, leite. Você pega 500 ml de água, praticamente é mais caro que 1 litro de leite. Sempre teve esse problema, né? A gente vê que hoje em dia o preço médio do leite está sendo pago a 2 e pouquinho, 2,12, 2,20. Só que, no entanto, o ano passado a gente chegou a esse mesmo patamar de 2,12, 2,20. E o insumo que é para a produção desse leite, eu falo a ração, do ano passado para esse ano ela teve um aumento de 65%, mas em média. Sendo que o litro, nesse mesmo período, foi pago ao mesmo valor que está sendo pago esse ano. Então, assim, a dificuldade do produtor é enorme, né? O que ele consegue manter é na venda, na comercialização de animais para poder manter a pecuária. Então, na realidade, Pedro, a questão do leite ainda não dá lucro para o produtor. A não ser que seja uma quantidade muito grande. Não só uma quantidade muito grande, mas é o que a gente sempre fala. A pecuária ela tem que evoluir, mesmo que seja pequeno produtor, para uma gestão como se fosse uma empresa. De reduzir gastos, pôr no ponta do lápis o que está valendo a pena, o que não está valendo a pena. Porque esse é um outro ponto que assim, a gente tem pouca anotação de índice zootécnico. O produtor geralmente ele conhece o rebanho dele por conhecer em si, porque ele lida todos os dias. Mas ele não sabe ao final da lactação de cada animal, por exemplo, se aquele animal deu um retorno ou não. Porque, por exemplo, ele pode ter um pico de lactação muito alto. Eu falo pico de lactação quando a vaca pare e no início da lactação é a produção máxima dela até chegar ao pico. Aí essa vaca teve um pico de lactação de 20 litros de leite, 15 litros de leite, para nossa realidade é uma boa produção. Só que, no entanto, ela tem uma persistência baixíssima. O pico dela durou no máximo 30 dias, persistência baixa, e ela vai ficar em um período muito tempo seca. Então, o animal que está no período seco, ele vai gerar gasto para a propriedade e não gera retorno. Então, assim, para lucro, eu acredito que exista, sabe? Mas só que tem que ser bem gerenciado, bem mesmo gerenciado, para poder ver esse lucro. É o que eu sempre falo, assim, sempre da pecuária leiteira, eu não gosto de reclamar da pecuária leiteira, sabe? Existe a dificuldade do preço do produto pago ao produtor, mas inúmeras famílias no nosso município, igual a gente vê, criaram as famílias
todas do leite, estudar os filhos pelo leite. Aí, por exemplo, um exemplo é a minha casa. Então, assim, eu sempre falo, é difícil, é muito difícil. Tem que fazer muita conta, é um trabalho muito árduo todos os dias, 365 dias do ano. Mas dá para fazer. Então, na realidade, o lucro não é enorme, mas existe o lucro, né? Eu falo que eu nunca vi, até falei um dia aqui na prosa, eu nunca vi um retireiro falar que teve férias, né? É uma vida muito sacrificada e muito pouco valorizada, né? Eu assim, às vezes sozinho eu fico pensando como tentar ajudar essas pessoas a serem mais valorizadas. Agora, o corte dá mais lucro do que o leite? Na verdade, o corte, eu acredito que para ele voltar, gerar o lucro em si, ele tem que ser uma área extensiva muito grande ou um confinamento. Porque o que acontece? A nossa realidade de corte aqui, ela é pequena. O que eu digo pequena? De comercialização em si. A gente tem o aproveitamento de animais de leite para corte. A gente tem o aproveitamento do bezerro da vaca de leite para corte. E hoje já está entrando tecnologia de usar animais específicos de raças de corte. Como, por exemplo, Nelore e o Angus, que já está entrando bastante disseminado aqui em Antônio Carlos. Só que você precisa de ter um fluxo disso. Porque o que acontece? Se você for viver apenas do corte, você tem que ter um fluxo de animal de saída o tempo todo. Porque o leite, ele te dá o salário mensal. Todos os meses você recebe. O corte não. Você só vai ter o dinheiro na hora que você comercializa o rebanho. Na hora que você abate. Então, se você tem um rebanho pequeno, por exemplo, vai durar em média 2 anos e meio, 3 anos, depende do sistema de criação para você vender esse animal, tem que ter um número muito grande de animais para você sobreviver só da pecuária de corte. Porque você precisa, depende. Se você tem 50, você vai ter em média, a gente divide em cria, recria e terminação, ou engorda, né? Aí você vai ter uma média aí de 15 animais na cria, 15 na recria, 15 na terminação. Então só tenho 15 animais para vender esse ano, para eu sobreviver os gastos da propriedade e eu ainda tenho que comprar animal de reposição, se eu não tiver a matriz, que é a vaca, né? Então assim, a realidade do corte ideal é quando você tem um número de animais maior. Mas você consegue com ele, só que na verdade você utiliza dele como uma segunda ou a principal fonte de renda, mas no entanto você tem uma outra fonte de renda, aqui no nosso município. Aqui no nosso município, eu não sei se estou falando em verdade, mas eu não conheço ninguém que sobreviva apenas da pecuária de corte, como a gente tem a realidade da pecuária de leite. Na sua visão, Pedro, para viver do corte, o mínimo de animais que a pessoa teria que ter? Depende do gasto dessa pessoa. Porque, por exemplo, se a gente fizer essa criação a pasto, o gasto ele é menor. Você pode fazer até a terminação a pasto, né? A engorda do animal solto, a gente chama de sistema extensivo. Então, o gasto é menor. Então, a propriedade em si ela tem um gasto menor. Então, isso vai variar da propriedade. Agora, por exemplo, se eu faço terminação de animal em confinamento, eu preciso de um número de animais maior, porque o gasto, a gente fala assim, de gasto fixo e gasto variável. Sempre que você aumenta o número de animais, você vai aumentar o seu gasto variável, né? Só que a gente precisa aprender a diluir o custo fixo. Porque o custo fixo vai ser a conta de luz, que a gente tem que pagar todos os meses, a vacinação que a gente paga e por aí vai. Então, quando a gente aumenta o número desses animais, eles ajudam a gente a pagar o custo fixo. Assim como na pecuária de leite. Se você aumenta o volume de leite, ele te ajuda a pagar o custo fixo. Por exemplo, se você tiver um funcionário, o valor dele é fixo. Se você tira 200 litros de leite, você tem uma rentabilidade. Se você tira 250, aumentou o seu lucro do variável para você pagar o fixo, entendeu? Então, assim, isso vai variar de propriedade para propriedade. É o que eu falei, cada propriedade ela tem que ser gerida como uma empresa. Para aí sim a gente ver as diretrizes de tomada de decisão em cada propriedade.
Falando assim, dá até vontade de a gente comprar uns bezerrinhos, né, diretora? É bom. Para poder começar a trabalhar no campo também, né, Carlinhos? Ô Cristina, você não, acho que você tem um bezerro lá, não tem não? Ah, eu tenho um cavalinho. Eu tenho 2 bezerrinhos, mas são machos, eu tenho 2 bezerros. E um cavalo. Já comecei, né, de alguma forma. Agora que cavalo é pagaré ou é de raça? Não é de raça. O meu é Campolina, eu ganhei de presente. Aí eu ganhei do Camarão, meu compadre Camarão. Ganhei da filhote. Pedro, enquanto você descansa um pouquinho, né, que hoje eu tô aceleradíssima, né, Carlinhos? Eu quero aproveitar, meus amigos, pedir mais uma vez, né, nós já estamos aí com um canal no YouTube, Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Vai lá, dá um like para nós, é assim que fala, diretora? Um like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e nos ajude divulgando com os seus amigos, né? Peça aí os seus amigos, a sua família, o seu vizinho, todo mundo que você conhecer, você pede, gente, vai lá, ó, inscreve no canal A Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E não esquece de deixar o like, né? Assim que fala, assim, eu estou aprendendo. Gente, esse mês ainda, nós vamos ter em Antônio Carlos uma nova farmácia que vai abrir aqui e nós já vamos fazer a propaganda aqui hoje na Hora da Prosa. É a Drogaria Bem Popular Brasil, com remédios com desconto até 95%. Isso é muito bom, né? Na próxima Hora da Prosa, acredito eu que eu já vou ter a data da inauguração da Drogaria Bem Popular Brasil. E você que quer dar um presente, viu, Pedro? Se você quiser dar um presente para sua esposa, nós temos também a Falsi Semijoias. O telefone da Falsi Semijoias é 99161-3152. Então quem quer dar um presente aí, não só para a esposa, mas para o marido, para o namorado, para o amigo, é só ligar para Falsi Semijoias. Telefone 99161-3152. É isso aí, Carlinhos. E parece que nós recebemos também um convite, né, Carlinhos? Ô Cristina, eu primeiro quero parabenizar aí o pessoal da Cultura, Secretaria de Cultura. Vão fazer uma comemoração aos 140 anos da inauguração da Estrada de Ferro, da EFON, que ligava Antônio Carlos, na época, sítio, né, até São João, dava 100 quilômetros. E Antônio Carlos cresceu, apareceu, surgiu em torno desse empreendimento. E na época, a história é até bem longa, eu vou encurtar aqui, o dinheiro foi acabando, né, para construir essa... Parece que o pessoal de São João... Aliás, quem morava em São João na época, Cristina, era magnata. É igual hoje quem mora em Brasília, quem mora lá nos bairros nobres. Morar em São João era para magnata. Quem podia mesmo. Aí o pessoal lá, os empresários que dependiam dessa estrada de ferro para poder escoar a produção de lá para o Rio de Janeiro, entrou também com um pouco de dinheiro e terminaram. Então foi inaugurada mesmo, dia 28 de agosto, vai ter lá umas apresentações, parece que deve ter uma banda. Assim que eles mandarem para nós como que vai ser o andamento da comemoração, a gente fala aqui. Então, parabéns à Secretaria de Cultura, todas as pessoas que pensaram em fazer essa comemoração, parabéns para todas as pessoas que naquela época estavam aqui, né, não sabiam o que ia acontecer em volta daquela estaçãozinha. A gente está esperando, gente, mais informação. Se vocês puderem mandar para a gente o que vai acontecer, a gente vai falando aqui, ok? E nós queremos agradecer o convite em nome da Hora da Prosa. E se Deus quiser, Ele quer, né, Carlinhos? Nós vamos estar presente, né? Por sinal, gente, aproveitando a deixa do convite, Pedro, eu e Carlinhos, nós estamos planejando
com o futuro, né? Também junto com a nossa diretora, com a nossa equipe, futuramente nós vamos também fazer trabalho em rua, né? Eu acho que, quem sabe o ano que vem, né? A gente já comece a fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, se a Secretaria de Cultura puder montar um vídeo que não seja muito longo, lá entre 30 minutos e 40, fazer um resumo, a gente posta também lá no YouTube, Sim, né? sim. No nosso canal, e vai ficar bonitinho lá. E vai ser a primeira comemoração, são 140 anos, eu tive em algumas em São João. São João tem todo ano, aqui em Antônio Carlos nunca teve. Vai ser a primeira. Ai, que coisa boa, né? Muito bom ouvir isso. E dia 28 de agosto vai dar num sábado. Então dá para todo mundo participar. Lógico, com muito cuidado, com máscara, álcool gel e distanciamento, né? Bem, então agora vamos voltar a falar um pouquinho de vaca, né, Pedro? Vamos falar um pouquinho das vacas. Ô Pedro, eu sei que todos nós temos sonhos, né? Eu não estou aqui, eu e Carlinhos, nós sonhamos e estamos realizando a questão da hora da prosa. Qual é o seu maior sonho como médico veterinário? Você fala pessoal? O que você imagina, eu como médico veterinário, aonde eu quero chegar? Assim, pretensões profissionais, eu pretendo me especializar um pouco mais mestrado, alguma coisa do tipo, porque eu gosto muito da área educacional. Então, assim, eu queria, às vezes, tentar lecionar, sabe? Eu tive a experiência no Instituto Mix em Barbacena de dar o curso de auxiliar veterinário para 7 turmas. E, assim, eu gostei bastante Que da legal. experiência. Tem muito tempo? Hoje a gente tem 21, 2019. Você lecionou o ano todo? 7 turmas, iniciei e terminei as 7 turmas. Olha que bacana, que bacana. Mas eu não continuei por questão de horário mesmo, era muito apertado o tempo, sabe? Mas assim, eu gostei bastante. E eu pretendo, assim, igual Thaís, você disse, de trabalhando com bovinos de leite, eu pretendo ter um plantel, assim, tentar talvez uma disseminação genética, alguma coisa do tipo. Eu sei que é um processo lento e a gente um dia pode chegar. E vai chegar, né, Carlinhos? Com certeza vai chegar. Uma das coisas que eu acho muito bacana, Pedro, interessante, praticamente todos que já passaram por aqui, a gente vê a paixão de vocês pelo que vocês fazem. Né? Eu falo que os olhos de vocês falam tudo, não precisa a boca falar, né? Os olhos de vocês brilham. E isso deixa a gente muito mais feliz, porque quando a gente bate uma prosa com alguém que realmente ama a sua profissão, quando eu brinquei aqui, falei, dá até vontade de você comprar e criar também, é porque vocês conseguem passar uma energia tão boa para nós que contagia. E na hora que a gente termina, dá a mesma vontade, fala, não, eu também vou fazer isso, né? E eu acho muito bacana a pessoa que consegue na vida fazer aquilo que ama, né? Porque a gente sabe que tem muitos profissionais que nem sempre conseguiram se formar ou escolher uma profissão que realmente gostaria de assumir, né? Agora, Pedro, mas o que você tem para falar para nós? Agora eu quero que você fale o que você quiser falar para nós. Vamos Então, deixa eu aprender. fazer uma pergunta para ele. Outro dia eu estava lá na escola e estava vendo uma vaquinha lá pastando. E durante o tempo que eu vi aquela vaca, ela não parou de comer. Ô Pedro, quantos quilos de alimento uma vaca já maior, uma vaca de idade, por exemplo, produzir leite, quantos quilos ela consome por dia? Então, isso daí vai variar exatamente disso, do estágio que o animal se encontra. A gente sempre fala que o animal, o bovino que a gente precisa, ele sempre tem uma alimentação para manutenção, para produção e para reprodução. O animal só entra em reprodução quando está sobrando energia da produção e da manutenção desse animal. Então uma vaca, por exemplo, ela vai variar o consumo dela, a gente chama de matéria seca, que é o que ela alimenta no dia,
de acordo com a produção do animal. Um animal aí que estiver numa produção mais ou menos de 20 quilos de leite, por exemplo, ela chega a consumir entre 30 e 35 quilos de matéria seca diária. Aí isso pode ser tanto dividido. Nossa, de 30? Às vezes até mais. Seria o ferro? Seria a silagem de milho, seria de capim, e dentro desse concentrado, dessa matéria seca, a gente tem o concentrado, que no caso é a ração, a dieta balanceada, entendeu? Então eles chegam a consumir em média essa média. Mas é o que eu disse, depende do estágio que está o animal. Sempre varia o consumo. É bastante coisa, 30 quilos, né? É bastante coisa. E interessante que você vê, ela mastiga. Isso daí é do ruminante, né? Igual eu estava falando aí da especialização. É uma subfamília dentro dos mamíferos, são os ruminantes. Porque eles regurgitam o alimento, esse alimento volta na boca do animal. É a única classe de animais que isso acontece, são os ruminantes. Para diminuir o tamanho da partícula da fibra, para eles aproveitarem mais a fibra. E dentro dos ruminantes, uma nova curiosidade aí é que eles têm esse dito popular que eles têm 4 estômagos, né? Isso realmente é uma verdade. O animal tem 4 compartimentos gástricos, por isso que ele precisa ruminar esse alimento, ingerir junto com esse alimento saliva. O animal produz litros e litros de saliva diário, porque a saliva tem o bicarbonato para tamponar. A gente fala para equilibrar o pH desse rumen desse animal. É por isso que ele baba muito. Baba bastante. Não é? Produz muita saliva, ele precisa dessa produção. Então, na realidade, o alimento vai até o estômago dele e volta. Ele chega ao primeiro compartimento, que é o rumen. São 4 compartimentos. O rumen, que é o maior compartimento. Aí tem o retículo, o omaso e o abomaso. O rumen ele tem essa função de ele vai umedecer esse alimento, vai mandar para o retículo, onde o retículo vai separar as partículas maiores e menores e fazer a regurgitação. Olha, volta esse alimento para a boca do animal, para ele mastigar efetivamente, porque como você estava reparando, a vaca alimentando, ela não mastiga, ela vai rapidamente deglutindo. Então aí nesse momento que ela para fazer a ruminação, que é essa remastigação do alimento, ele volta para o outro pré-estômago, que é o omaso, e nesse omaso aí sim a separação, a absorção de água, e manda para o estômago, que é o abomaso, que é o que a gente chama de estômago verdadeiro, que é o estômago químico, semelhante ao nosso, onde tem a produção enzimática e a absorção dos alimentos. Então, Nossa, que bacana. E a gente a vaca, na verdade, o rumen do animal, ele tem uma quantidade enorme de bactérias benéficas para o animal. Quem faz a digestão do carboidrato, no caso que é da celulose, que é de fibra, são essas bactérias rumenais. Por isso que todos esses compartimentos. Ô Pedro, outra curiosidade, a última. Não, o gado dorme? O boi, uma vaca dorme? Ele não chega, você fala assim, de deitar lá, fechar os olhos e ficar dormindo por tempos, não. Mas ele deita e descansa. Por quê? O bovino, ele é um animal que ele é a caça. Então, assim, na natureza, os bovinos, os equinos, eles são a caça. Então, eles precisam estar em alerta o tempo todo. Porque eles podem ter um predador. Por exemplo, a gente vê em programas o búfalo, né? Eles deitam em manadas, todos os virados, para ver se não tem algum predador vigiando o bando. Mas, assim, o bovino, já com a evolução, ele já é um animal mais protegido, mas só que não perde o instinto. Então, ele não tem essa necessidade enorme de igual outros, que são os caçadores. Eles precisam de dormir mais tempo para repor energia para buscar a caça. O pessoal até fala que cavalo dorme em pé, né? Mas a maior parte do tempo ele fica mais tempo em pé exatamente por isso, porque ele evoluiu que não há no animal doméstico predadores assim em si, mas só que ele não perdeu o instinto dele. Ele é um predado de um predador. Então ele precisa na realidade é como se fosse uma Cristina estressada, né? Porque aí você não pode dormir. Não é assim? Porque o ser humano estressado, ele fica aceso. Seria mais ou menos isso. O animal, ele alerta o tempo todo. Ele não tem descanso, né? Ele fica em alerta. E o Pedro, às vezes, vamos voltar lá no corte de novo. Às vezes você vai num açougue e
eu estou falando de um açougue onde ele é fiscalizado, né? Que é tudo bacaninha. Tem a questão, você compra às vezes uma carne e aquela carne é muito dura. É a alimentação do gado, é porque o gado é mais velho, porque as pessoas falam assim, você comprou carne de gado velho, não tem umas histórias assim, isso é um mito, isso é uma verdade? Não, depende, o que acontece? Você pode chegar a esse tipo de consumo, né, de animal de descarte mais velho, só que aqui o nosso gado, o que faz a carne ser mais macia é a gordura entremeada, que a gente chama de marmoreio. Ela é mais específica de algumas raças europeias, como o Angus, por exemplo, que não é uma realidade nossa. E outra coisa, por exemplo, aqui em Minas, os animais eles não são terminados em confinamento, a maior parte deles. Se eles fossem terminados em confinamento, aumentaria a gordura entremeada, porque aumenta o carboidrato e diminui o exercício físico. Os nossos animais eles têm que subir montanha, descer montanha, subir montanha, descer montanha atrás do alimento. Então isso gera um exercício muscular e deixa a carne um pouco mais firme. Por isso que é ideal se a gente puder, chegar ao animal de terminação em confinamento. E não só isso, né? Igual eu estou dizendo, a gente reaproveita animais, tem que ser feito isso, a gente reaproveita animais que não têm o desenvolvimento genético específico para o corte. Aí a gente reaproveita ele para o corte, entendeu? Então aí você pode consumir com certeza carnes que não tem um padrão específico. Então, na realidade, não é porque é do animal velho. Não necessariamente do animal velho. Bom, Pedro, eu vou ter que fazer mais um. Essa prosa é muito boa. Pô, eu tô aprendendo, né? Eu só tô aprendendo. Eu não sei nada de gado. Aliás, outro dia até um boi do Homero me pôs para correr. Deixa eu te falar, Pedro. O tempo de vida de uma vaca, por exemplo, você tem uma vaca, ela dá 20 quilos de leite diário, ela evoluiu, o tempo de vida dela é parecido com o humano, é menos? Não, assim, a gente quase não tem essa estatística. Por quê? A gente não deixa esse animal ficar na propriedade até o animal vir a óbito. O que eu acho, assim, por um lado a gente vai falar, é um animal de produção, se você tirou do animal o tempo todo, depois você mandou para o abate. Mas você vê o animal definhando na propriedade também é muito triste. Em média, vacas vivem 20 e poucos anos, mas só que geralmente a gente não vai encontrar esses animais. Por quê? Porque logo que o animal vai diminuindo a sua produção, ele gera o descarte da propriedade. Até mesmo porque você precisa manter os animais da propriedade. Você manter um rebanho onde ele já não é mais produtivo, isso é bem oneroso, entendeu? Então a gente não vai ter essas estatísticas sempre por isso, porque a gente sempre descarta o animal antes, mas ele sobrevive aí 20 e poucos anos tranquilamente. Mas aí ele deixa de dar o lucro para dar o prejuízo, né? Exatamente. E infelizmente, Carlinhos, o ser humano precisa sobreviver, né? Às vezes eu vejo, e até admiro, né? Tem gente que não come carne. Eu não como carne de gado. Não? Aí, tá vendo? Eu admiro, porque se você analisar, apesar da gente saber que o gado e que outros animais, né, são para sobrevivência, mas realmente você começa a ter carinho, porque você está ali todo dia, você cuida, né, você trata. Nós somos o maior exportador de carne, né? A gente é o maior rebanho comercial do mundo, né? Então, a gente tem que manter. Agora, você estava falando do Angus, é Angus? Uhum. Então, Antônio Carlos, nós já temos? Araújo, por exemplo, nós temos. É mesmo? Temos. Serra do Maria, já temos. São animais, porque os bovinos eles são divididos em dois grupos. Os bostauros tauros e os bostauros índicos. O que isso significa? Um grupo é de animais europeus, que são os tauros, e os índicos são animais de origem indiana, que são os zebuínos. E os animais mais específicos para carne de maciez são animais europeus. Então a adaptação deles aqui ela veio de uma forma mais gradual, porque é um animal que não é tão resistente ao calor, ele não é tão resistente a parasitas, ele não é tão resistente
a andar grandes distâncias, assim como é a vaca holandesa. Ela é um animal europeu, mas a gente tem inúmeros rebanhos de vacas holandesas. Mas elas sofrem um estresse térmico maior, elas necessitam de maior atenção do que o animal Bos taurus índicos, que são os zebuínos, por exemplo, o gir, o Nelore. Então a gente cria vários Nelores. É um animal mais adaptado. Falar que é a carne de maior excelência, não é. Pedro, na realidade, o nosso município tem, como é que se chama? Variedades? Seria de raça? Superstição genética. Mas qual, na sua opinião, qual a melhor raça para ser criada dentro do município de Antônio Carlos? Assim, se adapta melhor? O que se adapta melhor à nossa região é o que nós mais temos, que são os animais cruzados. A gente tem pouquíssimos animais puros, de registro, de alguma coisa. A gente tem animais cruzados. A gente procura isso, inclusive, até no melhoramento genético. Porque a gente pega características boas de um lado e características boas de outro. Então a gente tem o que a gente chama de 3/4, 5/8, o girolando, são animais cruzados. Então assim, esse é o nosso maior rebanho e é o rebanho que a gente consegue lidar melhor. O que significa 5/4? Você está falando aí de uma forma que eu estou entendendo nada. 5/8? Por exemplo, ou 3/4 ou meio sangue. Na verdade, por exemplo, se eu tenho um touro gir e uma vaca holandesa. Aí eu vou pôr os dois para reproduzir. Então eu tenho um animal meio sangue, metade do sangue do animal é holandês, metade é gir. Aí eu pego as características do holandês, produção de leite, e docilidade, e pego as características do gir, rusticidade, adaptabilidade, e junto isso num animal. Aí quando eu falo 5/8, é um animal que tem 5 partes de holandês e 3 partes de gir. É uma fração. Isso é uma vaca, é uma mistura de sangue. E como que vocês sabem que tem 5 partes disso e 3 partes? O 5/8, ele já é um animal girolando de registro. Ele chega, quando você cruza a vaca holandesa e o touro gir, a gente já pegou o animal meio sangue. A gente pega esse animal meio sangue e reproduz ele com uma das duas raças novamente. Aí a gente vai ter um animal mais de uma raça do que de outra. Depois a gente volta com outro, vai ser bem complexo para entender. Mas aí a gente volta, por exemplo, eu peguei a minha vaca meio sangue e vou reproduzir ela tem que reproduzir. Eu pego essa vaca meio sangue e coloco nela um touro holandês de novo. Ela vai virar 3/4 de holandês. Dessa 3/4 de holandês, eu volto para o gir nela. Aí eu vou ter 5/8. Os 5/8, quando cruza com 5/8, sempre dá 5/8. Aí, por isso, ela é a raça girolanda. Porque para a gente determinar de raça, ela tem que ter sempre um padrão genético. Quando falar comigo de uma vaca girolanda, eu já consigo identificar ela facilmente. Se falar, aí, sempre que a gente cruzar um animal 5/8 com um animal 5/8, vai dar 5/8. Então, a gente fixou característica, então a gente determina a raça. Os demais a gente chama de cruzamento. Aí por isso que a gente fala 3/4, 5/8, 15, 16, 31, 32 aves. Aí depois chega no puro por cruza. Eu tinha uma vaca gir, eu fui pondo sempre holandês nela. Holandês nas filhas e nas descendentes dela. Então eu vou chegar uma hora que eu tenho um animal holandês já, de filhote. Aí a gente chama de puro por cruza. É mais complexo. Quando ele fala 5 não sei o que, tá parecendo que você tá falando até de cano, né? Eu vou ter que ver essa hora. Chato, né, Carlinhos? Eu vou ter que ver umas 4 ou 5 vezes para memorizar. Interessante, Pedro, como a gente... Pena que o nosso tempo, né, não é suficiente, mas eu tenho certeza que vocês que estão aí participando conosco devem também estarem aprendendo como eu e Carlinhos, porque a gente não imagina, né, que é realmente um leque muito grande, né? Porque a gente fala, tem uma vaca ali, tem um cavalo aqui, a gente não sabe como é difícil apurar a raça, como é difícil cuidar do animal, porque é muito simples, né?
quando você não tem conhecimento, que é o meu caso, não tem conhecimento nenhum da área, a gente vai no açougue, compra carne, vem embora, acha, e ainda fala a carne tá cara, né? A gente não sabe o quanto e como ela chega, o custo dela até chegar ali, né? Mas, ô Pedro, a nossa hora, infelizmente, está terminando, mas eu gostaria que você falasse aí pro povo de Antônio Carlos, né? Se você atende, eu sei que você trabalha lá na Estelinha, fora lá e no município, você faz atendimento em casa, nas suas horas, você tem alguma hora vaga? Essa daí é a parte mais difícil. Será que ele tem alguma hora vaga? Roda o município inteiro, o tempo todo. Mesmo dentro da agropecuária, que é uma outra coisa que a gente fala assim, que se estiver terminando, faça um agradecimento até mesmo à agropecuária, que veio com uma proposta diferente para agregar para Antônio Carlos, né? Mesmo eu estando dentro da agropecuária, eu saio o tempo todo. Aí ali eu atendo de tudo, de pet, equino, bovino, tudo, porque é uma demanda do município. Várias propriedades que eu visito, principalmente agora com a vacinação de brucelose, que eu pude ir no município inteiro, nunca tiveram a presença de um médico veterinário dentro da propriedade. Então esse era o diferencial que a gente queria, inclusive com a vacinação. A aproximação do produtor ao médico veterinário. Para uma troca de conversa, uma troca de experiência, ver que é possível uma orientação, ver que é possível a gente ensinar e a gente aprender o tempo todo. Então, assim, atendo o tempo todo mundo. O Pedro, eu ouvi você falar, estou aqui imaginando. Imagina, Carlinhos, esse menino, né? Porque para nós é um menino. Esse menino criança, eu penso que para você mesmo é um orgulho muito grande, né? Você se vê lá brincando, judiando da bezerrinha, né? Igual você falou que arrastava para lá, para cá. E hoje você volta um médico veterinário para ajudar a cidade, né? Que você mora, que você vive. Isso é muito bom. Isso é bacana. Ô Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa para as pessoas que estão aí nos ouvindo? Só agradecer mesmo a oportunidade, o espaço. Eu já disse agradecer a Fazendia por me proporcionar esse leque também, e agradecer a nova gestão também, porque eles nos dão, além de formar uma equipe técnica, eles nos dão a oportunidade de mostrar serviço, eles nos dão os meios de chegar aos produtores. E é só para ajudar o homem do campo. Então, sim, é só agradecer. Que bom. Aqui uma curiosidade. A gente termina, mas a gente não termina. Tranquilo. A Estelinha que te encontrou, ou você que encontrou a Estelinha? Na verdade, falaram até com meu pai primeiro. Eu tava ainda... Estelinha não, é Estela, né? A Estela e a Estelinha. Isso. Eu tava já no último período, quando eles iam abrir a agropecuária. Aí eles entraram em contato com meu pai, porque eles a gente já tinha conhecimento, a gente já se conhecia. Aí ele, no município, já estavam sabendo que eu estava fazendo medicina veterinária em Belo Horizonte. E aí entraram em contato com meu pai, e meu pai me falou, eu acho que foi até numa festa do Capão da Cerca, que eu não me esqueço de Nossa Senhora Possível, eu entrei em outubro. Aí que eu vim aqui, conversei com o Roberto e a gente iniciou fazendo isso. Eu formei empregado, olha que beleza. Maravilha, né? E eu faço confusão da Estela com a Estelinha, porque a Estelinha é casada com meu primo, o Carlos Heleno. E a Estela, né, são irmãs. Aí eu troco, eu falo Estela, Estelinha, mas tá tudo na mesma casa. Tá tudo em casa. Antes da gente terminar, eu quero falar mais uma vez para vocês que estão nos ouvindo, que ainda esse mês, em Antônio Carlos, nós vamos ter a Drogaria Bem Popular Brasil, com remédios com desconto até 95%. Isso é muito bom, né? O comércio crescendo e dando mais opção para os moradores. E você, Carlinhos, na hora que quiser comprar uma semi-joia para namorada, nós ainda vamos ter que conhecer essa namorada, né? É na False Semi-Joias. O telefone é 99161 3152.
Viu, diretora? Você pode também comprar alguma coisa aí pro esposo. Gente, Carlinhos, você quer despedir do pessoal? Gente, boa noite. Ô Pedro, mais uma vez eu quero te parabenizar. Quero parabenizar os seus pais, porque você só se tornou o que você é graças a um casal chamado Jairo e Márcia. Né? Então, parabéns, Jairo e Márcia. Olha, eu sempre fui mais ligado à sua mãe. E vou te falar uma coisa, Márcia, eu não sei se você está nos assistindo, mas eu fico muito orgulhosa de saber que hoje você tem um filho médico veterinário, uma pessoa muito bacana. Conheci há pouco tempo, mas tenho por ele um carinho muito grande. Parabéns, viu, Pedro? E muito obrigado por ter voltado para Antônio Carlos. Como Antônio Carlense, a gente fica muito feliz de ver vocês de volta. E a você que participou conosco nessa noite, não se esqueça, vá lá no YouTube, Hora da Prosa com Cristina Carvalho, se inscreva, deixe um like. Eu estou tão acostumado com essa palavra like, eu sou da época da máquina de datilografia ainda, Pedro, mas nos ajude. Quanto mais vocês se inscreverem, mais pessoas nós vamos conseguir alcançar. E no mais, meus amigos, fiquem com Deus, uma ótima semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Uma boa noite a todos.